Os assuntos relacionados a fim dos tempos, volta de Cristo, arrebatamento da igreja, entre outros temas que envolvem este conteúdo, merece ser estudado com muita criticidade. Neste vídeo, nós estaremos falando sobre um personagem relacionado a este tema, o chamado O Anticristo. Este vídeo tem como tema os efeitos da chegada do Anticristo. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante, revelador, às vezes tenebroso, mas que vai edificar a tua vida? Se você está preparado, então vamos lá. As Escrituras Sagradas reiteradamente falam sobre o Anticristo, o homem da iniquidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento descrevem esse arqui-inimigo de Cristo e daqueles que o servem. Em face de uma agenda global que vai ganhando espaço no Brasil e no mundo, erguendo a bandeira do ateísmo, do relativismo moral, do marxismo cultural e da desconstrução dos valores, esta temática vai imperando cada vez mais. E é necessário, como mencionamos, estabelecer critérios para entender este conteúdo relacionado ao Anticristo e à volta de Cristo Jesus. Um dos apóstolos que abordou este conteúdo com muita eficácia foi o apóstolo Paulo. E eu quero compartilhar com você o que Paulo deixou escrito na sua segunda carta aos crentes de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Assim ficou registrado: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Veja que é uma mensagem edificante, mas ao mesmo tempo exortativa e podemos até dizer uma mensagem tenebrosa. O apóstolo começa exortando aqueles irmãos para que eles permanecessem firmes em sua fé e nas suas convicções, para que eles não se demovessem daquilo que eles tinham acreditado, porque
Eles já tinham recebido outras epístolas do apóstolo Paulo, uma primeira epístola do apóstolo Paulo, na qual ele mencionava o assunto da volta do Senhor. E agora ele traz um conteúdo alertando aqueles irmãos para que eles permanecessem firmes na fé, porque se imaginava, segundo a crença, é que Cristo voltaria naqueles dias. Contudo, o apóstolo Paulo alertou aqueles cristãos da seguinte maneira: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica e por tabela para todos os demais cristãos do mundo que antes da chegada do anticristo é necessário que aconteça a apostasia, ou era necessário que acontecesse a apostasia e que fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se entende nesse texto bíblico que o homem da iniquidade, filho da perdição, trata-se do anticristo. Então, Paulo está dizendo por quê? Porque aqueles crentes aguardavam o tal do arrebatamento. E o apóstolo Paulo está dizendo que isto vai acontecer, mas antes de isto acontecer, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele vem antes do tal do arrebatamento, como nós estamos mencionando neste vídeo. Então, as pessoas que estão pensando que não vão ver o anticristo, o maldito que exercerá um governo destrutivo, já pode tirar o seu cavalo da chuva. O apóstolo Paulo está dizendo que antes que a apostasia venha e o homem da iniquidade, o anticristo, se revele, ninguém vai para lugar nenhum. E o apóstolo Paulo diz: o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, o que é objeto de culto, objeto de adoração. E que este tal do anticristo, ele vai se assentar no santuário de Deus como se ele fosse o próprio Deus. E veja que o apóstolo diz para aqueles crentes: eu dizia essas coisas para vocês, eu alertava vocês acerca destas coisas. E o apóstolo está fazendo então um alerta sobre esta questão da chegada do anticristo, ou dos efeitos que irá causar no mundo a chegada do anticristo. E é o que nós veremos daqui para frente.